Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM localizada no térreo da face. Ficaremos muito gratos se vocês puderem nos ajudar nessa campanha. Agora passamos a palavra ao ministrante Weasley. O seu áudio está mutado. Boa tarde. Pessoal, o que acontece? Apesar da orientação das câmeras aí estarem desligadas, mas fiquem à vontade, tá? Pelo menos, meu respeito, eu até prefiro, né? Porque às vezes você está contato visual. Não sei se tem algum problema, tá? Com a administração. Se tiver algum problema, você comenta aí, tá? Outra questão, assim, eu pretendo conduzir aqui com vocês, introduzir alguns conceitos além do Scrum, tá? O Scrum ele é o plano de fundo do que eu preparei para vocês. Então, em algum momento vocês quiserem questionar ou perguntar, fiquem à vontade, tá ok? Deixa eu fazer a projeção aqui. E vocês me falam se estão conseguindo ver, tá? Se já apareceu aí para vocês. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Então, como eu comecei, né, na questão da minha fala, eu trouxe aqui para vocês um conhecimento em relação à agilidade como um todo, tá? Então, plano de fundo, vou abordar o Scrum um pouco mais para frente, tá? E aí eu queria, no primeiro momento aqui, comentar com vocês a importância do conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque um conhecimento, a minha intenção não é despejar para vocês o que é o Scrum, porque eu acredito que isso aí é uma técnica que facilmente vocês vão conseguir achar aí na internet, em vários tipos, vários vídeos aí no YouTube, mas é entender aí aonde vocês podem chegar, né? O que vocês podem potencializar dentro da esfera de profissão que pretendem alcançar, né? É entender um pouco mais como que é esse mercado, como que você entraria nesse mercado, qual é o salário pretendido, como é que esse mercado funciona. E aí vai a minha pergunta, tá? A minha palestra e até o próprio workshop em si, eu gostaria muito da colaboração e da interação com vocês, tá? É um assunto, é uma temática que é do interesse de quem está participando aí da turma, entrar nesse nível do mercado, entender como isso funciona, saber qual o salário que é hoje, como que o Scrum Master está posicionado ou não. Vocês querem ir para a técnica? Acho que pode começar com o posicionamento. Então, pessoal, o que eu pensei aqui, tá? O que eu comentei é exatamente trazer um pouco mais desse conhecimento para vocês, porque na minha experiência que eu tive aí dentro da UNB, eu já fui professor dentro da UNB, tá? Então trabalhei com algumas turmas aí dentro e do curso de administração mesmo na parte de gestão de projetos, né? Lá, na época até da professora Carol, e isso aí ela trouxe uma experiência muito boa de uma busca de posicionar os estudantes lá da área de administração, né, com a parte da conclusão do curso, como é que a gente posicionaria esses estudantes no mercado, tá? Então, essa foi a visão que eu busquei trazer aqui em relação a isso, tá? Então, a visão de mercado muito está relacionada à meta, né? Ou seja, o que vocês pretendem aí, né? Galgar aí, qual a meta, qual o objetivo de vida que vocês têm em relação à profissão, à carreira de vocês, tá? E aí eu trago aqui
um clássico aí em relação à própria temática aí da Alice do País das Maravilhas, onde por um determinado momento ela chega ali na estrada e pergunta ali pergunta para o gato, né? Qual o caminho que ela deve seguir? E aí a resposta é clara, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, é justamente essa etapa que a gente busca aí em fornecer para vocês esse caminho, né? Em olhar aí quais os recursos que tem assim para ser oferecido, né? Economizar tempo e trigar essa questão da própria carreira, né? Olhando aí já uma vertente de mercado, né? Trazendo como um pano de fundo Desculpa te para que atrapalhar, vocês é porque entendam os aí. slides não estão passando. Tá não? Ah, não. Uai, então vamos voltar aqui. Não está passando. Acho Para que, mim aqui ele tá projetando, tá? Deixa eu tentar aqui de novo. acho que é porque não está no modo Nenhum apresentação. slide? Tá aparecendo nenhum slide? Está aparecendo a tela inicial do PowerPoint. Tá, mas aí o próximo não vai. Não, não vai. Acho que se você colocar em forma de apresentação, Tá em forma de apresentação. você está usando duas telas? Não, só um. Aí, agora foi. Mas ele, para você, ele tá em apresentação ou não? Tá, não. Se eu ponho a apresentação aqui. Foi ou não? Foi, não. Tá, então vamos caminhando dessa forma aqui, tá? Ok. E o que eu quero abordar com vocês, basicamente, bom, vamos tentar a apresentação de novo aqui. Foi? Não. Não? Então, Tá. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu quero abordar com vocês é essa questão do mercado, né? Então, assim, o mercado pós-pandemia, na parte de TI, ela teve uma alta muito forte em relação à demanda, né, de profissionais por TI. Então, alguns achados aí, quando a gente faz uma pesquisa rápida aí, nessa vertente, é que atualmente, segundo essa revista aí, César, né, da parte de... Ele comenta aí a parte que mais de 100 mil postos de trabalho, né, mais de 100 mil postos de trabalho estão abertos na área de TI. E aí, essa busca por profissionais qualificados, ela aumenta, né? Quando você olha ali a McKinsey, ela publica aí a questão do setor de tecnologia, ele abriu cerca de 60 mil vagas a mais, 60 mil vagas a mais só no ano de 2020, comparado aí 2019. E essa tendência pós-pandêmica sobre o consumo, né, e a escassez da mão de obra de TI é o que tem alavancado, né, muitos profissionais para essa área, tanto em transição quanto a questão de início de carreira. A Deloitte também ela publicou aí um estudo, né, que aponta que nas maiores empresas a jornada de transformação digital ela está impulsionando, ela está praticamente quadriplicando essa necessidade da mão de obra, né? E dentro desse posicionamento aí de mercado, o salário básico que o Scrum Master hoje está praticando aí, quando você olha, eu vou tentar projetar mais aí, tá, pessoal? Ver se fica melhor. Ficou melhor para vocês aí? Deu um zoom? Ou não? Não, né? tá do mesmo jeito. Você quer tentar abrir e fechar o Esquisito. PowerPoint? Não, vamos dessa forma. Tá ruim para vocês verem ou não? Vocês conseguem Não, tá. enxergar bem? Licença, Weasley, boa tarde. Testa você colocar essa apresentação em uma só guia e aí você compartilha só a guia da apresentação. Funciona? Ou já está assim? Porque se Já você está tiver, numa só guia. porque se você estiver compartilhando a sua tela toda, aí talvez seja isso, entendeu? Então vamos lá, cara. Deixa eu tentar aqui. Share e tal. Não, ele estava só na guia mesmo. Está só na guia, só na apresentação. Aqui. Estava na guia só. Às vezes vacilo aqui mesmo. Deixa eu ver aqui.
Está só numa guia. Mas, bom, tá dando para vocês verem aí ou não? Vamos seguindo desse jeito, né? Assim. Então, olhando aí essa questão do próprio mercado, né? Então, o Scrum Master hoje é uma mão de obra bem demandada dentro da TI. E aí aqui na região Centro-Oeste, você tem um salário médio ali que ele está girando em torno ali de R$ 7.400 inicialmente, ele fazendo ali a 3.200 e 3.250. Aonde eu quero chegar com isso, né? Então, antes que a gente entre na questão de como o Scrum roda, é que vocês tenham uma visão de mercado, né? Como que funciona essa parte aí do Scrum, né? Como que é a posição dele frente ao mercado, tá? Cara, realmente a projeção aqui fica ruim. Sem a projeção, eu fico meio perdido aqui no slide. Aqui tem algumas dicas a mais, né? Que é a questão como que inicia a carreira aí dentro da TI. E aí, essas são as dicas para que vocês busquem aí, não sei como é que está o posicionamento de vocês em relação ao mercado de trabalho, tá? Mas algumas dicas como você estaria ali se posicionando, né? Para chegar né, se posicionar dentro da carreira de TI, tá? E com isso eu chego aqui na apresentação que já foi feita, né? Então, atualmente eu sou mestre em governança e inovação pela Universidade Católica. Eu tenho MBA em gestão estratégica de projetos, sou bacharel de sistemas e algumas certificações aí na parte de agilidade, tanto na parte aí também de prescritiva, digamos ali do PMBOK, né? Que o pessoal comenta muito, né? A diferença ali quando você fala em relação à gestão de projetos, essa etapa, né? Projetos preditivos, né? Ou prescritivos e projetos mais voltados ali para agilidade. Dentro dessa etapa de projetos para agilidade, você tem a figura ali do Scrum Master. Né? Que quem é o Scrum Master? Ele é um guardião do processo Scrum, né? Que é um processo totalmente focado ali na agilidade. Então, olhando nesse universo aqui do Business Agility, a parte do Scrum Master, ele tem essa função muito importante, tá? De estar olhando ali dentro dos times como que esse processo ele roda, né? Se os fundamentos estão sendo bem avaliados, tá? Mais para frente eu vou abordar direito como eu vou tentar novamente projetar aqui, tá, pessoal? Deu certo agora ou não? Conseguiram ver a tela cheia? Tá do mesmo jeito. Se você preferir, você pode enviar no WhatsApp que eu apresento daqui. Tá, vamos dar um stop aí, pessoal. Eu vou mandar lá para apresentar aí para mim, tá bom? Só um minuto. Conseguiu aí? Eu mandei para o Isaac. Ele vai me mandar aqui. Estou aguardando. Okay. Já mandei mensagem para ele.
Estão vendo a tela aí, pessoal? Eu vou compartilhar a tela que o slide acabou de abrir, tá? Então, vai lá. Vocês estão conseguindo ver? Eu não estou, não, viu? Tá carregando ainda. Agora sim. Agora foi. A gente pode pular, passa esse, né? Já falamos aí. Bom, aí. Bom, pode deixar aí. Pula. Isso. Falando já do mercado, né? Temos uma atenção especial. Pode pular, tá? Bom, aí é só igual eu já tinha comentado, tá? Isso aí é uma reportagem que eu baixei, tive a curiosidade de trazer para vocês aqui. Umas orientações, né, para quem que quer iniciar na carreira de TI, como é que ficaria, né? Como é que seriam os passos iniciais aí para que entrasse aí na carreira de tecnologia, tá? Então, aí está a fonte, mas pode passar o próximo aí, tá? Pula. Isso. Então, dentro da agilidade organizacional, como que a gente vai encarar essa questão do Scrum, tá? A intenção é que eu aborde aqui para vocês e mostre, né, de certa forma, como que qual foi a origem, como que isso se deu, essa evolução dentro do ambiente, dentro de um contexto organizacional. Eu trouxe esse tema de agilidade organizacional junto com o Scrum, porque é um tema que ele tem uma temática que está muito estudo na academia e também no mercado. Hoje, se você pegar os principais workshops, não somente workshop, mas eventos que falam em agilidade, recentemente, semana passada, teve o Agile Trends Gov, né, também uma temática que estava ali dentro, o TDC também, a Febraban, uma feira de tecnologia. Então, é uma tendência, né, e é um tema que está sendo muito utilizado hoje, né, porque a agilidade em si, não adianta você pensar no Scrum olhando somente o seu time, olhando somente a sua equipe, porque a finalidade de você utilizar um método ou outro é para que você, de certa forma, atenda aos interesses da organização. E, geralmente, a organização em si, ela tem um cliente, um cidadão, ela tem um resultado que ela tem que entregar na ponta da linha. Então, esse resultado, né, esses métodos que são utilizados para dentro das organizações, dentro da empresa, para o cliente, basicamente não faz sentido. Ele quer saber se o resultado chega na ponta da linha. Tá? Então, quando você olhava a parte do Scrum há um tempo atrás, ele era basicamente focado em uma equipe. Ele começou numa equipe local. E hoje, toda a tendência, o que o mercado anda praticando, é escalar isso para múltiplas equipes e escalar isso organizacionalmente, né? Aumentar o nível dele. Então, pode mudar, tá, moça? Então, é essa complexidade que a agilidade em si, que tanto está em voga, né? E o Scrum é um dos frameworks mais utilizados, a gente vai ver isso aí mais para frente, que
traz para dentro das organizações, de certa forma, essa necessidade de adaptação e de adequação. Então, entrando nesse contexto, pode clicar aí, mudar para o próximo slide. Então, nesse contexto, em 2021, o Viana ele já retrata bem essa questão dessa evolução da tecnologia, essa parte emergente, aonde essas práticas, né, ela vem, ou seja, as práticas ágeis, ela vem como um outro olhar sobre os métodos até então burocráticos, tá? Esses métodos aí já firmados lá pelo século 21. E nessa época, na realidade, em 2021, esse tema ele toma uma tonalidade muito forte, impulsionado justamente pela transformação digital. No início da minha apresentação, eu comentei ali referente à pandemia, né? Então, as relações, tanto as relações de trabalho quanto as relações comerciais, houve uma grande modificação e o principal impulsionador para isso são as novas tecnologias. Nesse contexto, o Deni ele pega aí também em 2019, ele enfatiza essa questão que as organizações que são capazes de se adaptar às mudanças, elas possuem um grande interesse em se tornarem ágeis. Então, a agilidade hoje, ela está para a organização por questões de sobrevivência, né? O mercado ele é muito volátil. Então, o Scrum ele entra nesse contexto como um início de uma solução, tá? E aí, para outros autores abordam também, tem lá a ver que ele fala que essa questão da descentralização, quando nós entrarmos ali na questão do Scrum, vocês vão ver que irão ver a questão da descentralização em relação à tomada de decisão, trabalhar com um time auto-organizável. Então, tudo isso, a agilidade, ela traz essa necessidade, né? Aliás, o mercado traz essa necessidade aí de transformação digital. Pode pular para o próximo, moço. E aí, das principais desafios aí dos métodos ágeis é justamente olhar, né, e da agilidade organizacional como um todo, é olhar a organização como um todo, né? Então, essa visão sistêmica que hoje é tanto cobrada nas organizações, ela se faz necessário nos profissionais que atuam não somente na parte ali do Scrum, mas como toda a empresa. Então, você entender como que essas peças se encaixam dentro da organização faz total diferença. Porque, como eu disse para vocês ali no início, né? Para o cliente, não importa se é Scrum, se é Kanban, se eu estou usando OKR, se eu estou usando Safe, Agile Shift. Para o cliente não importa isso, se é PMBOK, para o cliente ele quer resultado, né? E até mesmo dentro das empresas, quando você tira, de certa forma, as nomenclaturas e começa a trabalhar os fundamentos, fica mais fácil. O entendimento fica mais fácil para que você consiga fazer essa escalada, tá? Pode pular para o próximo aí, moça. E aí, Passos reforça isso em 2021, né? Porque o desafio de aplicar os métodos ágeis é justamente essa parte que o ambiente hoje ele tem essa questão da volatilidade, né? Da incerteza, complexidade, ambiguidade, e tudo isso unido aí com a hiperconectividade. Então, hoje, o tal do ambiente VUCA, que é tanto falado, né? Acrescentou um pouco mais aí a questão da hiperconexão. Então, esses ambientes altamente mutáveis, né, dinâmicos, aprender a trabalhar nesses ambientes é o que alavancou e que traz à tona essa notoriedade para as práticas ágeis, justamente pela característica dela de não ser uma prática tão prescritiva, né? Então, você utiliza aqui muita experimentação, empirismo é a base da prática ágil, né? E aí, como eu comentei com vocês, tem uma pesquisa aí, uma pesquisa de 2021, publicada por Russo, que apenas 26% das organizações brasileiras, elas dizem, né, elas adotam, de certa forma, consideram-se aí com um nível mais avançado em agilidade. Aí fala da característica, né, de adaptação ao mercado.
Bom, gente, esse é um videozinho do YouTube que, de certa forma, vai explicar, é sucinto, vai explicar como o Scrum funciona. Eu acho que tem que copiar o link aí, tá? Jogar o link aí. Tá aí embaixo aí. Ele não vai rodar isso, tem que copiar e jogar no... Mas se, devido ao tempo, quiserem pular o vídeo, fico à disposição, tá? Eu acho bem interessante, porque isso é a agilidade na prática ali mesmo. Tem uma pergunta, quem é que está perguntando aí, gente? Deixa eu ver se eu respondo aqui. Por favor, poderia explicar, levando em consideração a sua experiência, o Scrum é uma das modalidades da agilidade, entretanto, possa exercer a atividade da empresa utilizando a filosofia ágil? Ó, eu vou responder sua pergunta terminando o vídeo, tá bom? Valéria. O som não está saindo, né? O som tá saindo? Não. Galera, vamos seguir vamos seguir, vamos deixar sem o vídeo, que eu acho que a gente já está um pouco atrasado, tá? Depois, a título aí, eu vou responder a Manda o pergunta da link no Valéria chat aqui. do vídeo que todo mundo assiste depois. Tá, ok. Bom, por favor, poderia explicar, levando em consideração a sua experiência, o Scrum é uma das modalidades da agilidade, entretanto, possa exercer a atividade da empresa utilizando a filosofia ágil? Bom, Valério, o que eu posso dizer para você, sim, a prática mais utilizada, tá? Os gráficos que tem para frente aí vai mostrar isso. Essa pesquisa ela demonstra que 62% dos métodos ágeis utilizados, né, é Scrum. Então, basicamente, o Scrum bate muito forte na questão da filosofia, tá? E a filosofia você tem que olhar o contexto que você está inserido, tá? Então, se você está numa organização mais preditiva, a gente sempre orienta que inicie aí por você mesmo iniciando com o seu time essa questão das práticas, né? Porque tentar escalar o Scrum dentro de uma organização muito preditiva, você vai ter muita resistência. E muitas vezes é que você comentou, você começa pela filosofia, tá? Você não precisa estar, né, comentando, estou rodando Scrum, porque no final o que importa aí é o resultado, tá? Mas uma prática de início é justamente isso, né? Você inicia ali pela filosofia, essa questão do time auto-organizado, a questão da distribuição de atividade, da reunião diária, né? Toda essa parte aí você pode estar inserindo no dia a dia, tá? Não sei se te respondi, tá, Valéria? Pode pular o slide, tá? Vamos começar ali. Bom, gente, aí é um plano de fundo, o que mudou realmente, né? O que mudou a partir do Manifesto Ágil, né? Então, um dos grandes problemas que nós tínhamos lá na parte de desenvolvimento era essa etapa, né? E vai até, Valéria, do que você comentou, tá? Então, assim, a filosofia ágil em si, ou seja, os preceitos ágil, ele fortalece essa questão da interação, né, entre os indivíduos, você tem maior interação, mais que os processos e ferramentas. Ou seja, eu não descarto processos e ferramentas, mas eu priorizo
interagir com o meu cliente, ir lá, conversar, entender qual é o problema dele, e com a equipe, né? Porque no final todos somos pessoas, né? Software funcionando mais que documentação abrangente. Um grande problema, né, da época era justamente documentação muito forte, ou seja, você primeiro gerava um acúmulo de documento para depois construir algum produto. E quando esse produto era entregue para o cliente, na sua totalidade, já não fazia sentido com o objetivo do produto. Então, quebrar isso em incrementos, né, entregas mais contínuas, né, cadenciadas, foi uma maneira, né, foi um grande ganho que a parte da agilidade trouxe para as organizações. Então, hoje, quando você utiliza o Scrum, as reuniões, por exemplo, de revisão, de revisão de sprint, as reuniões são feitas com o cliente, né? Então, você leva o cliente para dentro da sala e ele está olhando o produto. Então, de 15 em 15 dias, você tem um incremento, né, validado ali. A colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Isso que eu comentei, né? Então, ao invés de você estar ali olhando linha por linha em contrato, você está entendendo a dor do cliente e está trabalhando em conjunto com o cliente. Esses ciclos mais curtos, né, que pouco diferente do método preditivo, é o que garante aí a questão do retrabalho. Porque quando você olha a agilidade, um dos grandes problemas não digo problema, falaria entendimento, tá? Ser ágil, né, é a contrapartida existe um conceito que ser ágil aí é ser rápido. Né? Você ganha agilidade por ser rápido. E na realidade, e a agilidade, quando você vai estudar, não é bem isso. Você ganha em performance porque você deixa de fazer as coisas que não são essenciais. Você foca naquilo realmente que tem que ser feito. Você não dá tanta volta para chegar ao caminho, tá? Você vai mais direto ao ponto, digamos assim. E se você só consegue estar fazendo esse tipo de abordagem quando você tem um alto grau de colaboração e de interação. Porque você começa a sair do intangível, uma coisa é você estar olhando um documento, olhando um contrato e conversando com o cliente. É bem diferente quando você apresenta um produto, né? Quando você põe esse produto na mesa e ele pega esse produto e começa a validar o produto. Vou te dar um exemplo claro. Uma caneta Bic, por exemplo. Uma coisa é você pegar toda a documentação dessa caneta. A caneta tem que ter isso, tem que ser clara, não sei o quê, a tampa tem que ser azul. A outra é quando você leva esse produto, você está com o cliente, ele olhando a caneta e ele olha aquela tampa, poxa, mas a tampa azul não pegou muito legal, eu acho que essa tampa deveria ser vermelha. Entende? Então, assim, você negociando e apresentando o produto, um incremento, você ganha tempo em relação a isso. E por isso que vem as adaptações, né? Responder à mudança mais do que seguir um plano. Então, na agilidade, a mudança ela é bem-vinda. Você não olha a mudança como um bicho de 7 cabeças. Você entende que quando você fala de software é um produto empírico, né? Complexo. Então, mudança em requisito do cliente, mudança na necessidade, é dia a dia. Agora, a questão é como que eu consigo trabalhar de uma maneira sustentável, que eu consiga entregar valor para o cliente, né, olhando questões de prazo, de custo e de tempo, de uma forma sustentável. Esse é o desafio, né? Aí tem toda essa parte da colaboração, tá? Pode mudar isso. E aí, para que a gente entenda um pouco da agilidade, nós vamos entender aí a questão de como surgiu a agilidade, né? Ou seja, essas 3 ondas aí que Rudd ele aborda em 2019, né? Então ele fala que a primeira onda ela surgiu com a necessidade de construir equipes ágeis, né? Então aquilo que eu comentei lá no início, o Scrum ele entrou muito forte nessa etapa da primeira onda da agilidade como base, ou seja, a agilidade começou em uma equipe. Só porque hoje a realidade das organizações não é essa. Você não trabalha com uma equipe isolada. Você não trabalha nem na TI, nem nas áreas de negócio. Tá? Então, a segunda onda ela foi caracterizada pelo ágil escalado, né? Integrando e coordenando o trabalho, vários trabalhos entre diversas equipes. Então, essa segunda onda ela se deu em escalar para as diversas equipes. Então, você para de trabalhar, ou aliás, você começa ali por uma equipe rodando o Scrum, por exemplo,
e aí outras equipes começam a rodar, o Scrum também. A questão é tudo essa, da dependência. Então, tem que se olhar nesse modelo, quando você começa a trabalhar com ágil escalado, essa coordenação integrada, tá? Porque no final, o produto ele é integrado. Então, dependendo do produto que você está utilizando, vou dar um exemplo para vocês aí de um grande ERP. Então, você tem várias equipes trabalhando ali, mas dentro do mesmo produto. Esse incremento, quando eu falo de código, ele tem que estar integrado, porque no final todos os módulos têm que estar funcionando para o produto funcionar por completo. O módulo compras, o módulo vendas. Eu não posso fazer uma melhoria no módulo compras e o módulo de vendas, por exemplo, dá problema. Então, essas equipes elas têm que estar integradas. E a terceira onda ela é determinada pela agilidade do negócio, transformando o modo de liderar e gerenciar organizações. O que isso quer dizer? Que hoje você tem que olhar a organização de uma forma sistêmica, né? Então, olhar a agilidade, como que ela pode potencializar e como ela deve ser tratada a nível organizacional para que você possa, sim, ter o benefício. Porque, como eu comentei lá, eu acho importante a gente entender o contexto como um todo antes da gente chegar no Scrum. O Scrum ele é um meio, assim como o Kanban, o OKR, né? Ele é um meio. Agora, o motivo, né, a real necessidade de se rodar o Scrum ou outro método que seja, a gente tem que entender, tá? Pode passar aí, minha querida. Passa para a próxima slide, aí, por favor. E aqui tem uma visão mais gráfica, né, da ABO ali, da Academy. Então, essa divisão dessas ondas, né? Então, se você reparar ali na segunda década, né, em 2001, em 2010, vai na linha do que eu acabei de comentar, né? Essa década, ela era, digamos assim, a era da agilidade operacional. Então, onde você começou ali, as organizações começou a trabalhar com times ágeis e depois começou a se explorar outras unidades, né? Então, nessa época, estrategicamente, a empresa ainda estava com foco no seu núcleo, né? Então, ainda existia ali uma certa burocracia top-down e uma certa inércia estratégica. O que isso significa? Significa que, basicamente, as unidades operacionais, onde roda a operação, não onde está as linhas de negócio, estavam ainda nessa parte da agilidade, tá? E aí, você desce ali para a terceira era, que é ali de 2011 a 2020, né? Onde você já está falando aí nessa questão da agilidade organizacional. Por quê? Se você reparar, está ali a questão da inovação no mercado, né? E agilidade estratégica, que é aquilo que nós estamos comentando. Eu não posso separar a estratégia da organização e da organização da estratégia. A organização ela tem que andar como um todo. Então, a agilidade ela tem que andar, tem que permear todas as áreas da organização. Pode passar, tá? Gente, aí é um outro vídeo que eu vou deixar para depois, tá? Não vou adotar. É um vídeo bastante interessante. É um vídeo bastante interessante que vai abordar ali a questão do aprendizado, tá? Vocês vão ver a bicicleta investida. É um vídeo bacana, tá? Então, nessa questão da pesquisa, vai entrar aquele detalhe que eu comentei em relação a como anda a agilidade, as práticas ágeis no mercado, tá? Eu vou só dar uma passada, não vou entrar muito no detalhe, porque senão a gente não vai chegar onde no conteúdo, na parte do Scrum realmente, tá? Pode dar uma passada aí, tá? Bom, o importante desse gráfico aí é a questão que eu comentei da adoção, né? O tempo de adoção dos métodos ágeis, 76% ainda não tem aí 5 anos de adoção dos métodos ágeis. Então, é uma técnica, embora não tão nova, mas agora que as empresas estão assim se despertando para ela, tá? Pode pular para o próximo slide. E aí chega onde eu queria comentar com vocês a questão do Scrum, né? Então, o Scrum, ele
62% é o método mais adotado nas organizações, ou seja, é a base, né? O pessoal começa pelo Scrum, tá? E aí, entrando no Scrum, pode passar para o próximo, tá? Isso. Pode pular para o próximo. Um atrás. E volta um. Isso. Então, aí nós temos aí a famosa casa do Scrum, né? Então, os pilares e os valores, né? Então, o Scrum ali, basicamente, ele tem um empirismo aí como uma base, e a transparência, inspeção e adaptação são os pilares, né? Os valores do Scrum ali é o comprometimento, a coragem, a abertura, respeito e o foco, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós precisamos aí de coragem para fazer a coisa certa e encarar os problemas. No método Scrum, framework Scrum, os problemas eles são trago à tona, tá? Então, de certa forma, você não coloca problemas aí para debaixo do tapete. Isso é tratado nas reuniões diárias e você não tem um pai ali para o problema, né? O time é o responsável por tratar isso. Precisamos de comprometimento com os objetivos do time. Outra coisa é também estar aberto para expor opinião, sugestão, estar aberto também ao trabalho e desafio que surgirão. Focar no trabalho da sprint e nos objetivos. Então, o Scrum ele tem fortemente isso, né? Quando você pode passar para outro slide. O Scrum, esse é o ciclo do Scrum, né? Então você tem um backlog do produto, você tem ali o planejamento da sprint, o backlog da sprint, você roda ali a sprint, a daily, a revisão da sprint e o incremento, né? O que isso quer dizer? Quando eu falo do backlog do produto, essa primeira etapa aqui, isso é tudo que o produto, como um todo, ele vai conter. Então, nessa etapa, na definição do backlog do produto, é onde você, junto com o PO, com as áreas de negócio, o time, o dev team, né, está se reunindo e definindo o que é o produto. Com base nessa reunião, você vem aqui para a segunda etapa, que é o planejamento da sprint. Você vai tirar um pedaço desse backlog do produto, né, onde vai ser o plano da sua sprint, ou seja, vai ser o teu plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele passa por um detalhamento aqui, que é o backlog da sprint. Então, eu pego esse planejamento, tiro um pedaço desse planejamento e começo a fazer o detalhamento do backlog da sprint. E aí eu começo a trabalhar dentro dessa sprint. Nessa sprint, eu tenho aqui a reunião diária. Então, todo dia, 15 minutos por dia, o time se reúne para que ele faça essas reuniões e avalie o incremento, tá? Fazendo essa revisão, fazendo essa reunião. Após 15 dias, dependendo do teu tamanho da sprint, você sai ali com o incremento, né? E com o incremento você faz a revisão da sprint, tá? Pode passar para o próximo aí, moça. Partindo para os papéis, você tem aí o dono de produto, tá? Que é o PO. Qual a função do PO? Ele é o responsável por gerir o backlog do produto, né? Então, ele é responsável por maximizar o valor entregue. Ele garante o entendimento, ele assegura a transparência. Ele é o principal ponto de comunicação aí com o negócio, né? Traduzindo aí ao pé da letra, o dono do produto, ele, empoderado pela alta gestão, ele tem a liberdade de decidir como o produto deve ser construído. O PO ele é uma pessoa e não um grupo de pessoas. Uma das principais responsabilidades, então ele recebe demandas, ele recebe input ali dos clientes, dos executivos, e leva essas necessidades para o time, né? Então, o PO é essa ponte do time com o negócio. Ele ajuda ao time a construir a parte do backlog do produto, criando essa visão do produto, né? Então, essa etapa de gerenciar o produto é a principal atribuição do dono do produto. Então, é ele que define, é ele que ordena, é ele que prioriza o backlog. É uma das funções dele.
Pode passar para o próximo, Amos. O Scrum Master. Então, o Scrum Master, ele tem a responsabilidade aí aliás, o Dev Team, né? Aí está no Scrum Master. Eu acho que pulou um aqui. Bom, Dev Team, isso aí. O time, o Dev Team. Então, ele é um time multidisciplinar, ele é auto-organizado, né? O sucesso ou falha é mérito do time, não do indivíduo. Então, todas as competências técnicas, né, que devem ter dentro da equipe, seja ela testador, seja ela desenvolvedor, o Scrum Master, todos estão aí no Dev Team, né? Então, o tamanho ideal da equipe de desenvolvimento, ele tem que ser o pequeno o suficiente para permanecer de forma ágil e grande o suficiente para concluir um trabalho significativo dentro de um sprint, né? A estimativa aí, o correto entendimento vai depender do tamanho do trabalho, do tamanho do lote que vai ser definido. Então, de certa forma, a principal responsabilidade desse time é gerar ali o incremento, né? Então, ele, como já disse, ele é um time multidisciplinar, principal característica seria as várias competências técnicas, né? E a auto-organização, tá? Então, aí já vem aquela questão até nos pilares ali do próprio Scrum, né? A questão do sucesso ou falha é método do time, e não do indivíduo. E aí a gente entra com o papel do Scrum Master, né? O Scrum Master, ele é um líder servidor. Então, o Scrum Master, a principal responsabilidade dele aí é ajudar e entender o Scrum. Ele é o especialista em como o Scrum deve funcionar. Então, ele ensina agilidade e empirismo, ele é um facilitador, ele remove impedimentos, agente de mudança e implantação do Scrum. Vale ressaltar, quando fala, né, se menciona impedimento, isso reflete no próprio impedimento organizacional, né? Então, assim, impedimentos não é só o time está com um problema ali, sei lá, um problema de falta uma ferramenta, um computador quebrou, um problema que ele teve, mas problemas organizacionais também, tá? Então, tem um impedimento em uma área de negócio, um assunto uma definição que tem que fazer de uma história de usuário que é um impedimento que a equipe não conseguiu tratar. De repente, eu preciso ali de pensar no aumento da equipe, na contratação de alguém. Ele é uma pessoa que ele vai olhar os impedimentos como um todo e facilitar, de certa forma, para que esses impedimentos eles não existam mais, tá? Pode passar para o próximo passo aí. As cerimônias. Então, as cerimônias, temos aí o time box, né, no caso, o planejamento da sprint. Então, como eu comentei, o planejamento da sprint é o plano que o time executa, que ele planeja, de certa forma, né, para os próximos ciclos de trabalho. Então, se o ciclo de trabalho dele ali é um sprint quinzenal, vai ser um plano olhando o horizonte de 15 dias. Se a sprint dele é um sprint mensal, é um plano que vai olhar o horizonte aí de um mês, tá? E esse plano ele deve responder o que será feito e como será feito. O importante é que nesse planejamento é um planejamento feito colaborativamente. Então, você tem ali a figura ali do Dev Team, você tem o Scrum Master, né? Muitas vezes o PO também participa do Sprint Planning. Então, é um plano colaborativo, tá? E aí, depois, com o tempo você rodando as sprints, vocês conseguem ter uma certa métrica, uma certa medição, né? Que seria algum dos artefatos. Pode pular para o próximo slide aí. Então, um dos artefatos de entrada do planejamento da sprint, né, é o incremento anterior, né, a performance anterior. O que isso significa? Olhando para trás, o que a equipe executou, ou seja, você fez o primeiro planejamento da sprint. E quando esse incremento ele é produzido, você olha para trás, você olha geralmente a story points que é utilizado, né? Você pega essa métrica,
para entender a capacidade, a velocidade da sua equipe e faz o planejamento para o próximo ciclo. Então, os artefatos de entrada para o planejamento da sprint é justamente esse histórico do planejamento anterior, essas métricas que foram colhidas, que é a capacidade, incremento anterior, performance, e com o backlog do produto, ou seja, você foi lá no backlog do produto, tirou um pedaço daquele backlog para fazer o planejamento, mas você olha a sua capacidade da sprint executada para fazer o planejamento do próximo ciclo. Então, esses são os artefatos de entrada para o planejamento da sprint. E ao final do planejamento da sprint, você tem aí o objetivo, né, os artefatos produzidos é o objetivo da sprint, o backlog da sprint. O que isso significa? Que quando você olha, faz uma comparação, por exemplo, do PMBOK, né, ou dos métodos mais preditivos, o planejamento da sprint ele é baseado por objetivo. Né? Então, você tem uma meta da sprint, tá? Que ela é derivada ali do backlog da sprint. Né? Você tem essa meta da sprint, define esse backlog, na realidade, o backlog da sprint, ele é o detalhamento da sprint, e você tem essa meta que é o objetivo. Então, para dentro da sprint, que seria, por exemplo, a sprint seria esse tempo, né, esse time box, né, sei lá, 14 dias, por exemplo, ou de um mês, você pode desenvolver mais itens ou menos itens que foi planejado inicialmente. E por isso que a gente fala que métodos ágeis ele é adaptável, tá? Porque você não fica ali totalmente preso àquelas linhas, né? Então, precisou, né, no detalhamento, puxou um pouco mais no desenvolvimento, você vai fazer, porque você está balizado pelo objetivo e não pelo escopo. Você está olhando o objetivo da sprint. Tá? Então, é isso que dá a flexibilidade no planejamento da sprint. Pode passar para o próximo. E dentro da sprint, você tem o time box de 1 a 4 semanas. Né? Esse é o tempo de caixa, né? Esse é o tempo que você tem que executar. A principal função aí do time box, né, desse tempo de caixa, é justamente você pôr um limite para que você saia com algum produto, né, algum incremento. Né? Então, é para que você tenha um limite de prazo dentro dessa caixa de tempo, né, você tem esse espaço para que você construa o incremento. E um resultado esperado aí é justamente o incremento. Então, a intenção é que ao final da sprint, você saia com um pedaço do produto construído, concreto, né, funcionando ali. Olhando sempre a questão da qualidade, né, e aí você entra, dependendo na validação, se tem que fazer alguma renegociação do escopo ou não. Então, mudanças que não comprometam o objetivo da sprint são bem-vindas, né? Porque isso é o que eu comentei da adaptação em relação aos métodos ágeis. Você está olhando para o objetivo e não para um escopo definido. Então, quando eu olho para o objetivo, se houver dentro desse tempo de caixa, né, houver alguma mudança dentro, né, que eu digo dentro da sprint, se por um acaso apareceu algum requisito a mais que eu precise, ou um detalhamento a mais de algum requisito que eu preciso dar mais esforço, eu consigo fazer isso, porque o meu horizonte é a meta da sprint. Eu estou olhando o objetivo. Então, o escopo ele é variável. A meta, não. O escopo é variável. Pode mudar isso. Então, os artefatos de entrada para a sprint, né, o próprio backlog da sprint, a definição de pronto e o objetivo da sprint. Né? Isso é uma das cerimônias aí, a sprint. Né? Eu até abordei essa questão. Tá? O artefato produzido da sprint é um incremento. O que é um incremento? O incremento é um pedaço do produto pronto. Com base nesse incremento, existe ali a própria adaptação. Tá? Vamos para a próxima. Você pode... Então, aqui, a reunião diária. A reunião diária ela é uma maneira, né, que a agilidade ela tem de executar, de conferir se o que está sendo planejado está sendo executado. Como assim? Na realidade, ela foca ali nos principais impedimentos. Você não faz uma prestação de contas eu tinha que fazer tanto por cento hoje. Não é bem assim. Você traz para a reunião diária, né,
os impedimentos, você traz ali também que etapa que você está fazendo, para que o time todo entenda o que você está fazendo, tá? É de bom grado que ela tenha sempre o mesmo horário e o mesmo local. O tempo dessa reunião aí é 15 minutos. Então, diariamente, por 15 minutos, o time se reúne, né, sempre olhando ali a parte da sprint corrente e debate em cima da sprint. Inspeciona o progresso, ela identifica os impedimentos e faz o aprofundamento após a daily, ou seja, dentro da daily é onde, gente, aparecem os problemas, geralmente, tá? Então, essa inspeção e adaptação é feita através da reunião diária, é onde você está constantemente inspecionando ali a tua sprint e olhando os impedimentos, tá? Pode passar para a próxima. A revisão da sprint, né? O time box ali é máximo de 4 horas. Então, o PO apresenta o que foi feito e não discute o backlog do produto. Por quê? Nesse momento, você está ali com o PO, ele está apresentando para o dev team, ele pode inclusive incluir aí o cliente final, tá? E aí vocês começam a validar o produto, validar o incremento, né? O dev team ele fala ali sobre os problemas encontrados, né? Como foram solucionados, projeção de datas de entrega, se necessário, revisa mudanças no mercado que impactam o produto e revisa o roadmap, né? Então, a reunião da sprint, a revisão da sprint, é onde você tem aí 4 horas para olhar o que foi construído, né, e fazer todo esse alinhamento entre a equipe e entre o produto gerado, tá? Entre o incremento, né, porque a saída aí é um incremento. Perfeito? Tá, tem um abaixo lá, tá? Retrospectiva, né? E a retrospectiva 3 horas do time box, né? É onde você inspeciona a última sprint em relação às pessoas. Pessoas e processos e ferramentas. Identifica o que deu certo e o que não deu certo e cria um plano para melhoria. A retrospectiva é aquela, digamos que aquela etapa de lavagem de roupa suja, né? Aqui você, junto com o time, a retrospectiva, você inspeciona ali o incremento em relação a processos, né, e pessoas, e aí você pode sair com um plano de melhoria, tá? Então, toda retrospectiva, geralmente, você sai com um plano aí de melhoria para a sua sprint, tá? Para o seu incremento. Pode. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta em relação ao Scrum? Está muito teórico? O que vocês falam? Quero um feedback de vocês aí. Consegue me ouvir? Eu sim. A Valéria, mas eu acho que o senhor já respondeu. Por favor, poderia explicar, levando em consideração sua experiência, o Scrum em uma das modalidades de agilidade, entretanto, possa exercer uma atividade na empresa utilizando a filosofia ágil? Acho que o senhor já respondeu. Eu já comentei com ela. Explicar o papel do empirismo. Tá, ela já mandou. Isso eu acho que eu já comentei com ela, mas eu posso falar de novo, se quiser. Bom, o empirismo, gente, é justamente quando você não tem assim quando você fala do empirismo, você não tem uma predição, né? É algo empírico, é algo geralmente você põe esse contexto ali dentro da complexidade. Quando eu falei ali da questão do mundo VUCA, né? Volátil, ambíguo, complexo, é que você não tem algo de resultado já preditivo, tá? Então, o ambiente hoje, por ser complexo, então ele é muito empírico. Você não tem, assim, de certa forma, algum histórico que é exatamente aquele produto que você fez, que você elaborou, porque o mercado está muito dinâmico. Então, o empirismo ele vem trabalhar muito com imprevisibilidade, tá? Literalmente ligado à imprevisibilidade, tá? Então,
no caso dos métodos ágeis, ele sempre leva em consideração essa etapa da imprevisibilidade. Eu estou vendo a pergunta aqui. Essa etapa da imprevisibilidade, tá, gente? Então, o empirismo, o papel dele é isso, é você, como que dentro da imprevisibilidade eu posso estar trabalhando e conseguindo fazer a entrega de valor, né? Conseguindo gerar um resultado para a minha organização. Mas eu tenho mais alguns dados no próximo slide, tá, gente? É só para mim colher um feedback de vocês aí mesmo, tá bom? O Tiago está perguntando, qual a perspectiva de inserção do Scrum no sistema público? Como é o processo e quais os órgãos que mais valorizam os profissionais capacitados nessa área? Tiago, é muito boa a tua pergunta, e realmente eu prefiro mais a gente ir no bate-papo do que eu acho que a palestra às vezes vai um pouco maçante. Semana passada, cara, acho que foi dia 22, dia 23, teve aqui no Brasília um grande evento, que é o Agile Trends Gov, que é justamente essa etapa da agilidade no setor público, tá? Então, o que acontece? As organizações já estão se movimentando para isso. Se você pegar alguns editais hoje de alguns órgãos públicos, já tem a figura do Scrum Master ali dentro, tá? O que eu vi de mercado, tá? Tem pouco tempo eu visitei o TST. E o TST ele já está bem na linha, falando muito de questão de squads, né? Do Scrum, e ele comentou muito de OKR também, né? Então, toda essa parte da agilidade no setor público, ela está caminhando bem e é uma evolução, tá? Eu diria para você, a nível de mercado, não só olhando o setor público, mas o setor privado, Scrum Master ou Scrum como se, ou qualquer certificação da parte de agilidade, ele abre portas, tá? E aí o que tem que fazer nesse cenário, às vezes, é olhar assim, o tipo de tendência que você tem mais, assim, questão do trabalho, né? Então, pô, eu gosto de um trabalho, eu sou mais técnico, sei lá, eu gosto mais de linha de código, cara, aí tem desenvolvimento. Não, eu sou um cara que eu gosto mais de processos, né? Você tem o Scrum, que o Scrum Master, ele é um guardião do processo Scrum. Ele é um gestor de processo Scrum, tá? Ele entende do processo Scrum, ele não é o cara que põe a mão na massa. Ele tem essa etapa, ele tem essa característica de facilitação, tá? Ele é meio que um gestor sem ser gestor, tá? Porque ele não gerencia pessoas, ele gerencia processos. Não sei se eu fui claro, tá? Mas qualquer coisa pode até abrir o microfone e perguntar também aí para mim fica. Mas respondendo, viu, Thiago? Cara, vai fundo que tem muito mercado, tá? Na linha pública também. Gente, como o ministrante falou, esse momento é aberto para perguntas, tá? Quem quiser abrir o microfone, a câmera, para poder perguntar, sintam-se à vontade. Tiago, para mim, o Tiago perguntou se o Scrum pode ser implementado em qualquer área de atuação. Hoje, você tem muita temática aí falando RH ágil, grandes empresas, né? Então, vários setores. Então, assim, na minha visão, os conceitos, sim, é aquilo que eu comentei. Muitas vezes, você não se apegar à sopa de letrinhas e olhar para o objetivo, mas a técnica, ou seja, quando você domina o fundamento, quando você domina a base é o empirismo. E é os pilares de transparência, inspeção, adaptação. Então, assim, você está rodando um Scrum, mas você não está dizendo ali que é um Scrum, literalmente. Porque dependendo de onde você vai atuar, pode ter alguma barreira, né? Em relação a... Só por questão de nomenclatura. Mas eu acredito que sim, eu vejo muitas áreas já partindo, acabei de comentar, o próprio RH, muitas áreas de negócio, a parte da temática de agilidade do negócio que eu apresentei para vocês vai muito nessa linha, e
o fundamento, né, que eu vejo sempre, o início de tudo é pelo Scrum, tá? E aí, geralmente, depois vem incluindo do Scrum, aí você vai para o Kanban, vai para o OKR. E, assim, para cada dor, né, tem seu remédio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar com isso o seguinte: não pensem que o Scrum ele é o salvador do mundo, tá? E também não reneguem outros métodos, outros frameworks. O que é prática de mercado é híbrido, tá? Então, cara, eu preciso, inclusive, tem uma temática muito boa que é a empresas ambidestras, né? Então, eu preciso sim, determinada característica de um projeto ou de um produto, eu posso muito bem estar trabalhando com método preditivo. Em outra característica, eu posso estar trabalhando com método mais adaptativo. E tudo bem trabalhar das duas formas. Não tem, assim, tem que ser agnóstico, né? Então, você tem que entender o ambiente onde está rodando para que você faça a melhor adaptação. O senhor indica alguma formação ou especialização específica para quem se interesse pelo Scrum e outras metodologias ágeis? O que o senhor indica para quem quer seguir nessa área? Rafael e Tiago, o Rafael perguntou. Rafael, no final aqui, Rafael, eu tenho algumas dicas aqui. Eu ia dar um panorama geral em relação justamente a essa parte, tá? Existe sim algumas formas, né, que pode chegar, tem algumas entidades certificadoras, né? Tem alguns passos no final que eu até coloco, tá? Para a gente chegar nessa tua resposta. Então, se você aguardar mais 2 slides aí, a gente pode até entrar mais num detalhe, tá? Quem se interessar, a gente me coloca à disposição para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Beleza? Bom, deixa eu ver o Thiago. A pergunta se deve ser feita ao fato de eu ser estudante de ciências contábeis e não conseguir identificar correlação muito grande. Talvez na área do Scrum Master, pensando... O Thiago, o que eu tenho para você, cara, de resposta é o seguinte. O Scrum Master, o Scrum em si, cara, o que eu trouxe é um framework dentro da TI, cara. A TI é muito ampla, tá? Então, hoje, eu vejo muita migração de áreas, de outras áreas, igual você está comentando da contabilidade, para alguma área da TI. Então, eu tenho uma área mais correlata de exatas dentro da TI? Tem. Você tem alguma coisa ali, você tem desenvolvimento, por exemplo, você tem testador, você tem analista de requisitos, você tem analista de negócio. Cara, tem um universo. Tá? Tem o Scrum. Tá? Talvez o que precise aí, Thiago, é entender um pouco melhor a fundo a TI e vai no ponto, no último slide, tá? Essa questão. E aí olhar assim para o teu objetivo de vida, de mercado, e aí conseguir direcionar, tá, cara? Falar, olha, Thiago, dado tais características e objetivos, entendeu? Porque quando você tem uma meta, né, a gente consegue, de certa forma, dar algumas orientações, tá? Baseado naquela expectativa que você tem. Então, o chamado para essa palestra foi Scrum, mas eu quis abrir um pouco o leque para que vocês entendam, né, como formadores de decisão e aí na faculdade, que tem, cara, tem um leque de oportunidades, tá? E é só olhar com parcimônia, né? A gente consegue, pensando no ponto de vista de um gestor, talvez na área de Scrum Master, pensando no ponto de vista de gestor. Pode ser também, viu, Thiago? Pode ser também. É a evolução. Tá? Vamos para o próximo aqui. A gente aborda essa parte de carreira, galera, o último slide, tá? Eu estou à disposição para abordar com vocês, tá? Bom, essa parte aí, gente, de as motivações para a adoção de práticas ágeis, eu quero trazer para vocês uma realidade de mercado. Então, hoje, mais de 50% dos entrevistados, né, dessa entrevista lá que Russo aplicou, mais de 50% falam que tem que acelerar a entrega de produtos. E se a gente correlacionar lá no início do slide, vocês olharem ali as pesquisas salariais, toda aquela demanda de TI, a Deloitte, né, McKinsey, 1 milhão de vagas aí, a projeção para 2025 está na porta e não tem essa mão de obra. Tá?
Então, tudo é acelerado pelo mercado. Então, atender melhor o cliente, melhorar o alinhamento entre o time e projeto demandante, melhorar a habilidade de gerenciar mudança de prioridade. Toda essa etapa é o que as práticas ágeis ela buscam. Na realidade, o mercado está mudando. Com a pandemia, houve um acréscimo, uma aceleração para a entrega de produto, e as empresas estão passando por essa dificuldade de contratação. E com a questão da pandemia, hoje você já não tem mais regionalização. Então, hoje você trabalha remoto. Né? Então, eu conheço vários casos de colegas meus próximos que estão trabalhando para fora do país, remoto. Né? Isso é o que essa aceleração digital está trazendo para o mercado. Tá? Pode passar para próximos. Então, os benefícios percebidos aí pela adoção da agilidade, a maior habilidade em gerenciar a mudança e prioridade acima de 50%. Essa parte da habilidade em gerenciar a mudança vem justamente saber lidar com o empirismo. Então, hoje o ambiente ele é empírico, o ambiente é complexo, né? Então, você não tem ali uma predição, as coisas mudam muito rápido, né? Você tem vários perfis de cliente, então a geração de vocês é uma geração diferente da minha, o anseio de vocês é diferente do meu, que é diferente da geração do meu pai, mas todos são clientes, a gente tem que atender todos, né? E passa por essa mudança. Então, agora vamos lá, pode mudar lá para a gente vai chegar nessa etapa, né? Que como conhecer, né? Como iniciar a sua carreira de TI, que é o papo que a gente estava tendo ali, né? Primeira dica, conhecer as áreas e funções desejadas e definir um objetivo. É aquilo que eu estava comentando, tá, Thiago e Rafael? Então, entender melhor, abrir um leque sobre o que é a tecnologia e dentro dessas áreas de TI, que TI hoje é uma ciência, como se fosse uma medicina. Então, você tem várias vertentes. Você tem a vertente de infraestrutura, você tem a vertente de governança, você tem a vertente de sistemas. Então, tem várias vertentes. Dedicação aos estudos e buscar iniciar na área que deseja atuar. Curiosidade e atenção às tendências do mercado. Tá? Então, assim, quando a gente olha para o estudo, não tem o que comentar, né, gente? Vocês já estão no sangue, vocês estão aí na faculdade. Tá? Curiosidade e tendências do mercado. Então, sempre está antenado no mercado. Tá? Parte para o próximo lá, que o próximo acho que é mais... A gente faz o fechamento. Então, basicamente, é isso aí. Ó. Conhecer as áreas e funções desejadas e definir um objetivo, conhecer o mercado, conhecer suas principais características, está errado ali, né? Foi errado no meu português ali. E estabelecer um planejamento mínimo. Né? O que isso quer dizer? Tá? Entender a questão do mercado, como o mercado funciona, olhar para cada competência de vocês. Tá? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que olhar assim, é que cada um, né, tem uma competência inata de vocês, e conhecendo essas características e olhando para o que o mercado oferece, fazer um planejamento mínimo, estabelecer um planejamento. Tá? E esse planejamento ele passa assim, para certificações. Certificação, por exemplo, você tem a PSM1, que é a certificação da Scrum Org para Scrum Master, né? Você tem a CSM, que é da Scrum Alliance, que é uma concorrente da Scrum Org. Todas têm peso de mercado, as duas. Mas eu indico mais a PSM1, que a Scrum Org ela tem mais peso aqui pelo menos aonde eu ando, onde eu conheço, tá? A Scrum Alliance também é muito boa, tá, gente? A Scrum Alliance também é muito boa. Então, olhando, o que eu posso fazer aqui, gente? Vocês têm o meu contato, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, eu me coloco à disposição para a gente fazer, ou, de repente, até posteriormente, criar alguma forma de orientar vocês em relação ao mercado, tá? Então, a gente precisaria de um tempo a mais, de um bate-papo a mais, tá? E eu abrir, sem problema algum, o que é a TI aí para vocês, o que tem, e a gente olhar, né? Ter um papo mais pessoal com vocês, com cada um de vocês, e aí a gente pode trilhar esse roadmap aí, tá? Entendeu? Para que eu possa, de certa forma, orientá-los na questão de mercado, de
de como se entra no mercado, de qual o salário base, qual é a porta de entrada, qual o caminho, né? Eu teria que entender primeiro o anseio de vocês, qual a meta de vocês, entendeu? Qual a característica. Eu teria que ter uma conversa a mais, tá? E aí tem os meus contatos, eu acho que na último slide ou anterior, eu fico à disposição, tá? Se quiserem um apoio, se quiserem uma orientação em relação à carreira de TI, tá, gente? Tem um fim ali, né? Que eu nem tinha visto o fim aqui, tá? Bom, não sei se foi o que exatamente a expectativa de vocês, tá? Mas o que eu busquei trazer para vocês aqui foi uma ampliação de consciência do que é o mercado, né? De como se inserir no mercado, através do Scrum, uma ferramenta como qualquer outra ferramenta, uma ferramenta muito bem utilizada, um framework muito bem utilizado, é uma porta de entrada boa para o mercado de TI, tá? Mas que tem outras opções também, né? E ele bem aplicado dentro das organizações, ele também traz um grande resultado, tá? E é isso. Fechou? Só um momento que o perfil do CADM acabou de cair. Ok. Que aí a gente vai fazer o encerramento, tá? Ok. Acabamos de retornar. A gente vai fazer o encerramento agora, tá? Se alguém ainda tiver uma dúvida, a gente pode perguntar, que a gente ainda está dentro do nosso horário, tá bom? Você pode ficar à vontade, viu? Se quiser perguntar, para perguntar. Assim, finalizamos o workshop Scrum e agradecemos ao ministrante Wesley Albuquerque pela participação da 10ª CADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla. Ao término do término do workshop, aqueles que permaneceram 75% irão receber o certificado. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na CADM. Relembramos, participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DIM, localizada no térreo da face. Ficaremos muito gratos se todos puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Bar Lavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Faciais e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Muito obrigada, Wesley, pela sua palestra. Agradeço. Peço desculpa por algum probleminha aí. Aí estou à disposição, pessoal. Um abraço. Tchau.
Até mais.